Eu quero começar aqui, antes da leitura da palavra, fazer um pequeno exercício imaginativo, uma provocação. Digamos que você tenha um amigo, e esse amigo ele é um militar, ele faz parte da inteligência do governo, e ele é uma pessoa muito confiável, ele sempre sabe das coisas que vão acontecer antes da hora. E ele te deu uma notícia. Ele falou que dentro em pouco tempo, de acordo com a inteligência do governo, a cidade de Belo Horizonte vai ser bombardeada com a bomba atômica. Vai todo mundo morrer. E não tem condições, o governo não tem condições de avisar todo mundo. Imagina o caos que vai acontecer se falar que vai cair uma bomba atômica na cidade. Como é que vai evacuar todo mundo? Então o governo fez os seus cálculos e falou, não dá para avisar, vamos fingir surpresa. Mas tem um dilema. Você sabe. E você sabe que a informação é verdadeira, que ela é confiável. O que você vai fazer a respeito disso? Vai continuar vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer, como se nada disso fosse verdade? Você vai sair como um louco nas ruas gritando, gente, tá vindo a bomba atômica, vai todo mundo ser destruído, a cidade está condenada. Parece que está tudo bem, mas a cidade está condenada. Será que você falaria só com os amigos? Qual será que deveria ser a nossa postura moral nessa situação? E, irmãos, eu vou te falar, a nossa situação não é muito diferente disso. Mas quando eu digo que não é muito diferente, não é que ela é mais fácil, pelo contrário. As pessoas não estão simplesmente condenadas à morte, elas estão condenadas à morte eterna. E com isso em mente, eu quero ler o texto dessa manhã, para a gente meditar a respeito dele. Mas antes ainda de entrar no texto, eu quero contar outra história. Dessa vez direcionada às crianças. As crianças receberam um desenho aí, certo? Olha só, um rapazinho, quem será esse rapazinho? Essa roupinha engraçada dele? Por que ele carrega uma bandeira? Esse desenho eu inspirei numa história que eu ouvi com as crianças, de um garoto chamado Ted. Esse garoto chama Ted, ele é um garoto loirinho, do cabelo encacheado, e ele fala muito bem, ele é muito eloquente. E se tem uma coisa que ele tem muito orgulho é do pai dele. Porque o pai dele, ele morreu numa batalha sangrenta. E o pai dele, ele morreu protegendo a bandeira da rainha da Inglaterra durante essa batalha. E ele foi um herói de guerra. E o Ted conta essa história para todo mundo e ele tem muito orgulho dela. E ele fala, um dia eu vou ser um soldado e um dia eu vou lutar por uma bandeira. E eu preciso ter um inimigo, porque eu preciso lutar. E aí um dia o Ted, aprontando todos, que ele era um garoto muito travesso, foi chamado para o gabinete do pastor. Com muita surpresa, o pastor, ao invés de brigar com ele, deu para ele um chá e conversou com ele. Olha, você quer ser um soldado? Eu conheço um capitão que recruta até crianças. E você pode lutar pela bandeira dele. Ele muito interessado. Uai, eu quero. Que bandeira é essa? Ele, pois é, a bandeira dele é o amor. Por isso que tem esse coraçãozinho na bandeira. E aí o Ted lutou debaixo da bandeira do amor. E essa luta era muito difícil, porque ele tinha que lutar contra ele mesmo. E ele tinha que amar os inimigos dele. E a principal forma de amor que ele tinha era recrutar mais pessoas para fazer parte desse exército sob a bandeira do amor do capitão dele. Então a gente hoje vai ler também um pouco sobre essa bandeira. Então vamos começar, irmãos, na leitura aqui de Romanos 10,
capítulo 10. Vou voltar um pouquinho no versículo 11, vou pegar um pouco aqui da pregação do Caio. Vamos lá. Vou ler na NVI. Diz assim: pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto: será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos orar, irmãos? Fazer uma oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já começou a falar conosco até aqui. Eu te peço que, como o Tiagão disse, que o Senhor me use como canal de bênção nessa igreja, que o Senhor faça a Tua vontade, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale comigo, que o Senhor nos dê, nos ilumine com entendimento e que o Senhor possa nos transformar, Senhor, através de cada semente lançada, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, por que eu peguei um pedaço da mensagem anterior? Na verdade, para entender esse texto aqui de verdade, seria interessante a gente pegar todo o contexto, tanto da carta de Paulo, quanto o bloco que esse texto se encaixa. A partir do versículo, a carta de Paulo aos Romanos, ele endereçou essa carta à igreja de Romanos, mais para o final das suas viagens missionárias, e o Paulo ele tinha um propósito, como apóstolo e missionário que era, de pregar até os confins da terra conhecida, que incluía a Espanha, a Galácia, e ele mandou essa carta para a igreja de Roma, que não foi ele que fundou, mas ele de fato conhecia muitas pessoas lá. Um dos intuitos dessa carta era também angariar fundos para que ele pudesse fazer essas missões missionárias. Mas nessa igreja tinham muitos judeus convertidos. E no início da igreja tinha uma certa discordância entre os judeus convertidos e a mensagem de Paulo e a mensagem do Evangelho, propriamente dito. Tinham questões ainda não resolvidas na mente da igreja, porque só há pouco tempo a igreja passou a pregar aos gentios. E lembrando que não foi Paulo que começou isso, foi o apóstolo Pedro. Então, ele começa a discorrer a partir do versículo 9, do capítulo 9, vai terminar no 11, sobre a questão de Israel. Poxa, por que Paulo está pregando aos gentios, se a palavra de salvação é para os judeus? Aliás, por que tem tantos gentios sendo convertidos?
como que tem tantos gentios que não vivem como judeus, como a gente pode falar que eles são salvos? Então, já no capítulo 9, ele traz a questão da salvação, que ela não é uma questão, não é algo que o homem que obtém. A salvação, ela vem antes de mais nada da soberania de Deus. Ele já começa o capítulo 9 falando: tenho grande tristeza e constante angústia no coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os do meu povo, o povo de Israel. E ele aí discorre sobre a soberania de Deus e como aparentemente o povo de Israel ele foi rejeitado por Deus, como Deus rejeitou Esaú e aceitou Jacó. Ele fala da incredulidade de Israel, como esse povo achou que obteria salvação por obras. E agora mais para o final ele diz: a salvação, desde o início, desde os primórdios, sempre foi pela fé. E aqui ele cita Isaías 28:16 e diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Todo aquele que põe a fé dele em Cristo jamais será envergonhado. A salvação é pela fé. A salvação não é para aqueles que nasceram de um povo, não é aqueles que têm uma descendência. A salvação é para aqueles que põem a confiança no Senhor, aqueles que creem. E ele ainda cita o livro de Joel, que fala sobre os fins dos tempos, em que os jovens terão visões, os velhos sonharão, e que termina: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, desde sempre, o plano do Senhor já era claro, embora às vezes poderia se dizer que ainda se apresentava como sombras ou como figuras, mas o plano do Senhor já estava estabelecido desde a eternidade. Então, a salvação é para aquele que crê. Mas aí ele começa uma série de questionamentos. Aliás, ele terminou como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele começa uma série de questionamentos. Como então invocarão aquele que não creram? Se quem invocar o nome do Senhor, de acordo com o profeta Joel, é quem vai ser salvo? Como que eu vou invocar, como eu vou clamar, como eu vou chamar aquele que eu nunca nem ouvi falar, aquele em quem eu não acredito? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aqui o apóstolo Paulo está criando um argumento que justifica, é claro, a missão dele de pregar o evangelho, mas a lógica aqui é muito clara. Existe uma relação muito forte entre o envio daquele que prega a palavra e a salvação. As coisas estão conectadas, perfeitamente conectadas. E de fato, este é o meio que o Senhor escolheu para salvar as pessoas. A gente brinca assim, né? Porque, poxa, salvação é a coisa mais importante. Se a gente for olhar, talvez uma das coisas mais importantes se a gente for olhar na Bíblia. A história da Bíblia, de certa forma, é a história de como Deus salva o seu povo, como o homem caído, ele vai ser salvo. Isso é uma coisa tão importante. Poxa, por que Deus deixou na mão de homens tão falhos? Por que Ele deixou nas nossas mãos? Por que não são os anjos? Pois quem não creria se descesse um anjo do céu com a espada flamejante, brilhando, e falasse: crê no Senhor Jesus que você vai ser salvo? Ou como o rico falou lá no lugar de tormento com o pai Abraão: pede que Lázaro ressuscite e conte para os meus irmãos
Porque se ele ressuscitar dos mortos e falar, eles crerão. Poxa, então por que Deus não usa esses meios maravilhosos? Por que Ele não ressuscita as pessoas dos mortos e fala, eu vi, é verdade, o céu e o inferno. Mas não, Deus, na sua eterna sabedoria, Ele chamou pessoas simples. Que pessoas essas? Os missionários? Não, Ele chamou eu e a você. Ele chamou todos nós para pegar a palavra dele, a palavra de salvação. E essa é uma responsabilidade muito grande. Porque como ouvirão se não houver quem pregue? E como invocarão aqueles que nunca creram? E nessa parte que diz, como pregarão se não forem enviados? De fato, irmãos, a igreja, ela tem essa vocação missionária. É uma coisa que ficou adormecida durante a Idade Média e que teve um ressurgimento muito grande durante a Reforma Protestante, que foi a expansão da pregação do Evangelho. Porque na verdade, a palavra de Deus, ela sempre espalhou nos momentos de adversidade. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele deixou claro, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas os irmãos ainda passaram um bom tempo em Jerusalém, orando, pregando, cantando hinos. Mas foi só quando veio a perseguição dos judeus contra o povo santo que a igreja começou a se espalhar. Houve a primeira diáspora dos cristãos que começaram a pregar o Evangelho em outras bandas. E a gente tem notícia que a palavra foi plantada naquele tempo na Etiópia, na Índia, em lugares que um judeu talvez nunca pensasse em pisar na vida. Então, durante a perseguição, a palavra foi espalhada. E aí, a palavra se espalhou durante o Império Romano. Houve grande perseguição dos cristãos e a palavra triunfou ainda mais. Como diz um dos pais da igreja, o sangue dos mártires regavam as sementes do Evangelho que foi plantada. Mas depois que a igreja prosperou e o Império Romano caiu, parece que a igreja ficou adormecida em suas portas, em suas lindas catedrais, até que um evento sacudiu a igreja, a Reforma Protestante, e novamente a perseguição levou o Evangelho a outras bandas. E os católicos, para não ficarem atrás, vieram as missões jesuítas e levaram para mais longe ainda. Esses dias eu estava lendo a história de um samurai cristão. Muito interessante. Mas enfim, quando a gente pensa, e aí a igreja tem essa vocação missionária, a gente tem um programa de missões, tem as pessoas que são enviadas, tem os missionários, tem pessoas que são enviadas para a África, para a Ásia, para países que a gente nunca pensou em pisar na vida, lugar onde eles cortam a cabeça dos cristãos. Tem pessoas que têm essa vocação. Mas a palavra de Jesus em Mateus 28 não foi para um grupo seleto de pessoas especiais. Foi para todo cristão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ah, mas como que eu vou por todo mundo? Meu irmão, essa palavra foi dita lá em Israel e você está aqui no Brasil. Você já está em todo mundo. Então, onde você está, você tem que levantar essa bandeira do Evangelho e pregar a palavra. Mas aí a gente pode se perguntar assim, poxa,
Como assim pregar a palavra? Eu tenho que me preparar, eu tenho que ter alguma coisa de especial, eu tenho que ter ótimos argumentos. Aquele meu amigo ali é um cabeçudo, ele é um doutor, ele é um cientista, ele é meio teólogo, ele é meio filósofo. Como é que eu vou falar com esse cara? Ou então, poxa, eu tenho questões mais urgentes aqui. Como é que eu vou? Eu tenho que falar com as pessoas para votar no fulano ou no ciclano? Senão a coisa vai ficar feia no Brasil, a perseguição vai chegar. Está começando a perseguição ao Evangelho. De fato, essas coisas são importantes. Mas se uma bomba, irmãos, vai cair na cidade, que importa se governa Albi? Que importa se a minha casa tem reboco ou não, se a minha mesa é nova? Que importa essas coisas? Onde está a nossa prioridade? Mas aí a gente diz, não, tenho que me preparar. Porque eu preciso dos melhores argumentos. Mas se a gente vem aqui no versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Irmãos, você não precisa dos melhores argumentos. Você não precisa ser o melhor orador. Você não precisa saber de qual que diz o pregador X ou Y, saber toda a história da igreja. Porque a fé não vem pelos argumentos. A fé vem pela pregação pura e simples do Evangelho. E eu vou te falar que essa é a parte difícil. É muito fácil, às vezes, você está numa roda ali de intelectual, galera ali, até o militante, aí você fala, você sabe o argumento X ou Y da existência de Deus? E vai lá, destruiu a pessoa no argumento. Destruiu no argumento, mas salvou quem? Essas coisas são importantes, porque muitas vezes elas abrem espaço para um coração que está muito duro e fechado para ouvir a palavra do Evangelho. Mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, pois como diz o apóstolo Pedro, todos nós temos que saber da razão da nossa fé. E isso é muito usado, claro, em círculos que falam de apologética, da gente saber de defender, apologética, defesa da fé cristã, a gente saber defender a fé cristã contra os argumentos modernos, que quase sempre são a releitura dos antigos, mas também tem a ver com o simples, que todos nós estamos condenados, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, de que sem Cristo todos estamos condenados, e que é exatamente por isso mesmo que Jesus veio ao mundo, se humilhou, se fez carne, habitou entre os homens, pregou a sua palavra e morreu por nós. Que aquela cruz, ela não era só dolorosa, embora muitos médicos possam falar que foi uma das piores dores que alguém pode sentir. Não era só dolorosa porque os cravos perfuravam a mão de Cristo, os pés, porque ele estava pendurado, que ele estava sem ar. A questão ali não era só a cruz. A questão é que o nosso Salvador, ele carregava os nossos pecados, que ele foi moído pelas nossas transgressões,
que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho. E não só isso, que ele não é só aquele que morreu, mas antes aquele que ressuscitou. E que ele foi preparar lugar. E um dia ele voltará. Aquele que veio como cordeiro, um dia voltará como leão para julgar as nações com cetro de ferro e estabelecer de fato o reino que ele tanto pregou. E não só um reino que vai chegar, mas um reino que ele inaugurou, o qual nós vivemos através do Espírito Santo. Essa é a mensagem do Evangelho. Tem muitas coisas que a gente pode discutir sobre a Bíblia, tem muitas questões teológicas. E na verdade a gente pode errar em muitas delas, que a gente não tem certeza de muita coisa. Mas isso aqui é inequívoco. A gente pode errar em muita coisa, irmãos, mas sobre a salvação não. E é muito fácil a gente querer atrair as pessoas com uma música maravilhosa, uma banda top, com teatro, com danças, com uma série de coisas que são listas. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E infelizmente a gente vê em muitas igrejas a palavra de Deus perdendo o lugar do púlpito, do culto, para dar lugar a outras coisas. São muito boas as outras coisas, mas o mundo está condenado. É urgente a pregação da palavra. É urgente. E não é por menos que quando o apóstolo ele está aqui criando essa cadeia lógica, explicando, olha, para que haja salvação, tem que haver um envio, e todos nós fomos enviados. Tem que haver a pregação da palavra, as pessoas têm que ouvir, têm que crer. E não é por menos que ele cita aqui Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Em seu contexto, aqui é uma profecia do Senhor através do profeta Isaías, que profetizava o quê? Que depois da condenação de Israel, depois que eles sofrerem porque abandonaram a palavra do Senhor, isso de fato se cumpriu quando a nação foi levada para o exílio e ficou exilado na mão dos babilônicos com muito sofrimento. Mas o profeta também profetizou não só a respeito da condenação, quanto da volta. Dos arautos que chegavam e diriam as boas novas de que a nação de Israel ela seria libertada. O povo voltaria para casa. E o apóstolo traz aqui essa mensagem para nos lembrar também que tem novas muito melhores para serem contadas hoje. Não só a libertação do cativeiro mundano, a qual, tragicamente, podemos dizer, podemos ser libertados através da morte, mas o cativeiro do pecado, do qual nós somos libertos através do Evangelho, através do sacrifício de Cristo. E como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Estava lendo esse versículo aqui, achei engraçado. Poxa, os pés. Por que os pés? Mas aí estudando, João Calvino, por exemplo, fala que o pé aqui é um raciocínio metonímico, porque o pé
é daquele que traz. Então ele está falando assim, que aquele que traz as boas novas é que é belo. E mais belo ainda são as novas que ele traz. E eu não consigo deixar de lembrar que o próprio significado da palavra evangelho significa boas novas, a boa notícia. A boa notícia de que as profecias a respeito do Messias se cumpriram. Então essa passagem aqui que ele traz luz para um entendimento a mais dessa passagem aqui. Que ela não só se cumpriu quando Israel foi libertado, quanto ela se cumpriu com a vinda do Senhor, e ela se cumpre toda vez que pregamos o Evangelho. E se há um louvor tão grande da parte do Senhor, pois é Ele quem inspira as Escrituras a respeito disso, a gente pode perceber quão importante é para o Senhor que o Evangelho seja pregado. Mas aí, Paulo traz algumas objeções que é importante no contexto aqui da carta, do destino dos judeus, mas que também tem aplicação prática para nós. Eu acho que é uma aplicação bem óbvia. Quem aqui, quando pensa em falar do Evangelho, principalmente para um amigo, pior ainda se for um amigo próximo, você ainda fica com medo de perder. O que será que ele vai pensar de mim? Quem aqui, quando pensa na pregação do Evangelho, de falar da verdade da salvação, não sente um friozinho na barriga? E qual objeção não é maior do que aquela da rejeição? Acho que a pior coisa de pregar o Evangelho, pode acontecer alguém que prega o Evangelho, é ser rejeitado. E a dor da rejeição aqui não é só porque, poxa, será que eu não falei tão bem? O que meu amigo vai pensar de mim? Isso vem também. O que as pessoas vão falar de mim? Tô falando esse papo de religião aqui. Mas a dor maior ainda de que, será que eu estou à altura dessa palavra? A pessoa vai ouvir aqui, se ela não crê, ela está condenada. E a culpa foi minha? Então não é por menos que Paulo aborda essa questão da rejeição. E ele diz, versículo 16: no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Essa passagem aqui é de Isaías 53. E uma vez eu estava vendo uma pregação que o pastor falava assim, olha, toda vez que o Paulo citava um versículo, ele já queria trazer à mente do leitor, e ele sabia que isso iria acontecer, o capítulo e o contexto inteiro. É como se ele estivesse puxando um gancho ali para referência. Mas mais especificamente ele diz aqui, Senhor, quem criou na nossa mensagem? Isaías podia estar cansado ali, que ele pregava e as pessoas não criam. Não criam na mensagem da salvação. E mais ainda a gente sabe que esse texto fala do Messias, do servo sofredor. E embora a gente saiba que Jesus arrastasse multidões, no fim, quem creu na sua mensagem? No fim não foi aquele povo mesmo que disse, crucificam? Que cai o sangue dele sobre nós? Então muitas vezes a pregação do Evangelho pode ser dolorosa, porque nem todos vão crer. Então, muito embora a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se não crerão se não ouvirem, não crerão se não ouvirem, mas se ouvirem, crerão, não necessariamente.
É uma condição necessária, mas não, esqueci a palavra, condicionante. É necessário pregar o Evangelho, mas não é certo. Não é todos que vão crer. E ele ainda continua a respeito dos judeus. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Então ele traz aqui o Salmo 19:4, que diz: o céu proclama a glória de Deus, o firmamento... Esqueci o resto. Mas é um versículo que é um texto que fala sobre como a natureza, ela por si, ela prega a palavra do Senhor. E é um texto, inclusive, que ele usa em Romanos 1 para dizer que todos são indesculpáveis. A gente pegar aqui Romanos 1. Portanto, a ira de Deus a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus os revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Por que Paulo traz isso aqui? Porque se os ímpios eles são indesculpáveis, porque eles têm notícia de Deus através do que Deus se revela na natureza, quanto mais o judeu, que tem a palavra, que dá testemunho de Cristo. O Evangelho não foi inaugurado aqui por Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho está no Antigo Testamento, está através dos profetas, está através de Isaías. E não só isso, assim como ele também traz isso como uma metáfora para dizer, olha, assim como a palavra de Deus ressoou através das coisas criadas, o Evangelho tem sido pregado. Então, se o povo judeu ele rejeitou a Cristo, não foi por falta de conhecimento, não foi porque não ouviram. E aí ele pergunta, mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? Tá, eles ouviram, mas não entenderam. E ele mesmo retruca. Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Citando Deuteronômio 32:21, no Cântico de Moisés, pouco antes da sua morte, em que ele faz uma série de profecias sobre a história do povo de Israel. E lá ele profetiza que o povo rejeitaria a salvação que viria do Senhor. E aí Deus faria com que ele tivesse ciúmes de um povo que não é povo, um povo desprezado. Um povo, eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Poxa, então eles ouviram a palavra de Deus e não entenderam? Deus diz, não. Os gentios estão convertendo. Quem você diz que não é povo está convertendo. Quem você diz que é insensato, que não tem entendimento, está convertendo. Então não é falta de entendimento. E ele continua. Depois Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E a respeito de Israel, porém, ele diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O povo judeu, o qual Paulo diz, Paulo fala isso aqui com muita dor no coração, ele disse antes que preferia ser lançado no inferno por aquele povo.
Mas ele tem que dar o diagnóstico. Por que o povo judeu não creu? Por que, Paulo, você estava indo pregar para os gentios se a palavra é para os judeus? E ele diz: porque eles não creram na palavra. E por que eles não creram? Porque não ouviram? Não, eles ouviram, a palavra foi pregada. Eles não entenderam? A palavra é acessível. Se é acessível para quem não tem entendimento, porque não vai ser para quem tem as alianças, tem a lei, tem os fariseus, tem tudo. Por que então que o povo não aderiu ao Evangelho? Porque o Senhor, todo dia, estendia as suas mãos. Estendia as mãos para quem? Para um povo desobediente e rebelde. O problema não era se a gente se ouviu ou não a palavra. O problema não é se entendeu ou não. O problema é a rebeldia do coração. Mais para frente, no capítulo 11, a gente vai saber o final do argumento, onde que isso termina em relação ao povo judeu. E muitas vezes a gente pode falar aqui: poxa, mas esses judeus, hein? Que feio esse povo. E essa não é a voz do Espírito Santo. Porque isso aqui também tem tudo a ver com a gente. Deus é aquele que está com as mãos estendidas. O Evangelho está sendo pregado sobre toda a terra. A palavra da salvação está sendo pregada. E a própria palavra diz que se a gente não pregasse, as pedras clamariam. Porque Deus está com as mãos estendidas. No dia do juízo final, ninguém vai poder falar assim: olha, não tive oportunidade, não entendi. Vai ficar bem claro que aquele que rejeita a palavra, rejeita por causa do seu próprio coração desobediente e rebelde. Então, isso aqui é um alerta para nós mesmos também, irmãos. Porque o povo de Israel, ele tinha todas as coisas. E mesmo assim rejeitou a palavra do Senhor. E a gente está ouvindo a palavra do Senhor aqui todo dia. Então que a gente vigie o nosso coração para que ele não seja desobediente nem rebelde. Para que sejamos não só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Trazendo um pouco mais aqui para o nosso contexto, se a gente vai pregar a palavra do Senhor, a gente não tem que se preocupar se a pessoa vai ou não rejeitar a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. Tem aquele que vai ouvir a palavra do Senhor para a sua salvação. Aqueles em que o Senhor Jesus diz lá em João 10, que são as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. É engraçado que aquele que em Romanos 9 estava pregando ali sobre a soberania de Deus, as pessoas acham que anulam a pregação do Evangelho, é aquele que faz a pregação mais enfática a respeito da importância da pregação da palavra do Senhor. Porque esse foi o meio que Deus escolheu para que a voz dele seja ouvida pelas ovelhas que são dele. Irmãos, pregue a palavra com alegria, porque as ovelhas do Senhor vai ouvir e vai crer para a salvação. Mas também vão ter aqueles que vão ouvir e vão desobedecer para a sua condenação. Aqueles a qual a desobediência, a rebeldia vai ser revelada e desnudada.
Somos arautos do Evangelho, aquele que leva a bandeira. E o nosso papel é duplo. E a palavra do Senhor vai ser eficaz. Então eu quero encerrar agora. O mote todo da pregação foi sobre a pregação do Evangelho. Mas eu quero novamente reforçar e convidar os irmãos a não acharem que falar da palavra do Senhor é coisa do missionário ou é coisa que pode ficar para amanhã. Porque esse mundo, essa cidade, não só essa cidade, esse mundo já está condenado. E não são só estruturas físicas, mas é uma morte eterna. Então é muito grande a nossa responsabilidade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Creio que o Senhor falou nos nossos corações. É difícil, Senhor, a gente de fato colocar isso aqui em prática, mas eu te peço que o Senhor nos capacite, não só com entendimento, pois como a Tua palavra mesmo diz, não é questão de entendimento, mas que a gente possa ter um coração obediente para pregar a Tua palavra, independente das consequências. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor faça em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.